diferente. Noutros Estados, o que conduz à interpretação da norma jurídica é uma discussão sobre os valores e as finalidades que essa norma jurídica pretende garantir e a ponderação entre esses valores e outros valores do sistema jurídico. Em segundo lugar, e como o Dr. Jorge Black penso que mencionou e muito bem na sua apresentação inicial, penso que há pouca autonomia e poder na gestão processual por parte dos juízes. Estes têm de ter mais autonomia na gestão dos processos. Eu pertenci, por exemplo, a um tribunal, o Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem um código com muito poucas normas, a partir do qual o tribunal ele próprio decide todo um conjunto de matérias sobre provas, sobre audiência, sobre a forma como os advogados se devem comportar, o tempo que têm, os tempos processuais, tudo isso. Portanto, há uma muito maior autonomia do próprio tribunal, dos próprios juízes, na gestão e dos magistrados, na gestão do processo. Agora, não basta conceder esta autonomia e autoridade. Eles têm de incorporar uma cultura jurídica que os permita exercer com autoridade essa autonomia na gestão dos processos, saber usar dessa autonomia. Se a lei, como já é o caso hoje em dia, impõe limites em muitas circunstâncias ao número de testemunhas, mas depois os juízes autorizam um número quase infinito de testemunhas, de pouco serve estar-lhes a dar essa autonomia, porque no fundo essa autonomia acabará apenas por conduzir a maior morosidade e não resolver os problemas ao nível da gestão processual em Portugal. Terceiro aspecto, e que é a contrapartida, o outro lado dessa autonomia na gestão do processo e desse reforço da autoridade dos magistrados e dos juízes, é aquilo que eu designo como uma lealdade em relação ao sistema jurídico. O outro lado de conferir mais poder a um juiz é a necessidade desse juiz ter a percepção clara de que não é uma ilha interpretativa do direito, mas sim que faz parte de uma comunidade de intérpretes que tem de assegurar uma interpretação consistente e coerente. Isto não significa exigir a introdução do instrumento do precedente, mas exige, se quiserem, uma cultura de precedente. Um juiz tem de procurar julgar e de forma consistente e coerente com o que fazem e o que decidem outros juízes. Por último, responsabilização, que é também outro lado dessa maior autonomia e desse reforço do poder dos magistrados. Sou favorável a um governo independente e autónomo da magistratura. Entendo que nós escolhemos sempre entre alternativas imperfeitas e acho que com a cultura política que nós temos em Portugal, dar oportunidades de interferência ao sistema político seria bem pior do que o sistema que temos. Mas, por outro lado, acho que esse governo independente dos juízes, esse autogoverno independente dos juízes, tem de ter lugar com base em critérios e princípios claros que estes têm de cumprir. Por exemplo, ao nível de cotas de avaliação ou números de processos, sabendo eu bem a dificuldade de definir apenas regras de avaliação com base em números de processos, porque os processos têm complexidade diferente, mas há mecanismos conhecidos para superar esses problemas. Por último, é fundamental para mim, é o último ponto que eu queria falar, e é algo que eu tenho dito muitas vezes, que a reforma da justiça em Portugal não se faz reformando apenas o sistema judicial, não se faz apenas reformando o funcionamento das instituições da justiça. Faz também com aquilo que está a montante do sistema de justiça. Desde logo, se nós tivermos má regulação económica, isto vai gerar mais contencioso jurídico e pôr mais pressão sobre o nosso sistema de justiça, para além de levar também à criação frequente de rendas económicas. O mesmo se tivermos reguladores pouco capacitados e pouco independentes. Portanto, é fundamental reforçar a qualidade, a independência dos nossos reguladores e reforçar também a qualidade da nossa regulação económica como instrumental a ter um sistema de justiça que funcione melhor. Em segundo lugar, também é montante, se nós tivermos uma cultura política de promiscuidade, pouco transparente e sem verdadeiro controle dos conflitos de interesse, também estamos apenas a aumentar os riscos de corrupção. Portanto, combater essa cultura política, reformar essa cultura política, despartidarizando a administração pública, reforçando os mecanismos de controle de conflitos de interesse ao nível dos detentores de cargos políticos e cargos públicos, é fundamental para resolver os próprios problemas do sistema de justiça. De uma forma muito breve e apenas como, num certo sentido, permitindo-me apenas provocar um pouco mais a vossa discussão, estes são alguns dos temas que eu queria citar e desejo a todos continuação de um belo debate entre todos. Muito obrigado.
Bem, temos um debate que não vai ser muito extenso. Eu, portanto, vou fazer uma pergunta. É uma pergunta genérica que acho que sintetiza um bocadinho também o debate e pedia a todos que, obviamente, respondessem a esta pergunta. Começava pelo doutor Jorge Beto. Nós ouvimos com muita regularidade, nomeadamente os senhores advogados elaborarem, e aqui temos quatro distintos advogados, aliás, ouvimos com muita regularidade os senhores advogados elaborarem rasgados elogios na comunicação social ao nosso sistema penal, que é o sistema, é a jurisdição que acaba por ter uma maior atenção mediática e àquela a que as pessoas também, os cidadãos, ligam mais. É de causa desse autoelogio, muitas vezes, ou essencialmente, não se prende com a eficácia do sistema judicial, mas sim com as garantias que são dadas aos arguidos, aos cidadãos, e é um elogio realmente merecido. No entanto, os próprios cidadãos, aqueles que são os beneficiários dessas garantias, têm uma percepção perfeitamente contrária em relação a essa matéria. Não só em relação à justiça civil e às outras jurisdições, onde a demora, como aqui ficou muito bem expresso, é de facto excessiva e acima dos padrões europeus, como também em relação ao próprio sistema penal, que é uma percepção de um sistema muito ineficaz, muito desigual, que protege os mais fortes e sanciona com muita rapidez os mais fracos. E a minha pergunta é simples. Como é que se resolve este choque entre aquilo que, nomeadamente, ouvimos muitas vezes os senhores advogados dizerem na praça pública e a percepção dos cidadãos? Como é que acaba por ser uma das causas do populismo? Como é que nós resolvemos este choque entre estas duas percepções? Começava pelo Dr. Jorge Leite. Bom, eu antes de mais queria salientar que eu não sou um penalista e, portanto, isto é terreno no qual eu não movimento com facilidade. Falo quase mais como cidadão do que propriamente como advogado. Eu acho que em parte tem a ver com por um lado, não creio que os advogados sejam assim tão elogiosos do nosso sistema penal quando refere, enfim, eu pelo menos não tenho isso presente. Segundo aspecto, obviamente que esta dissintonia que há relativamente à opinião pública também tem muito que ver com os megaprocessos, não é? Porque são aqueles mais visíveis. E os megaprocessos é uma estratégia que o Ministério Público segue, que sem base, é uma estratégia, quer dizer, não tem base legal, não é uma opção que o Ministério Público faz. Eu confesso que não consigo entender, porque acho que não tem dado bons frutos, pelo contrário, é uma das causas, efetivamente, de que a justiça penal não funciona, é uma das causas que a aparência da justiça penal não funciona, tem a ver com os megaprocessos, porque são praticamente impossíveis de gerir. Eu não quero sequer pensar o que será um advogado que tenha que de repente entrar num processo com centenas de volumes, não consigo entender sequer. Mas a solução é, por exemplo, ter o princípio da oportunidade, por exemplo? Não, isto não tem a ver, atenção, o princípio da oportunidade, estamos a falar em princípios que têm consagração legal. A questão do megaprocesso não tem necessariamente a ver com o princípio da oportunidade. Atenção, é uma questão de estratégia do Ministério Público, porque os processos podem ser fatiados. Os processos podem ser faseados. Inclusivamente, posso lhe dizer que, sabendo de colegas que lidam com alguns desses processos, a própria distribuição dos volumes, ela própria está fatiada. Ou seja, o que é uma evidência muito prática da possibilidade de abordar esses megas processos de outra forma. Terá que perguntar ao Ministério Público as razões porque levam isso. Não sei, protagonismo, talvez, não faço ideia. Eficiência, duvido muito sinceramente que seja, porque ela não está à vista. Ora, como é que se ataca isto? Bom, olha, eu acho que este princípio de mudar esta mentalidade é um deles. Agora, a estrutura do Ministério Público, como esteve, é uma estrutura complexa e de poder difuso, como esteve à vista agora neste despacho que a senhora Procuradora fez, e onde, para mim, pelo menos, o único ponto polémico era não ficar registro no processo. Quanto ao mais, eu acho que ela não adiantou muito mais do que aquilo que já existe, não é? Agora, tem a ver com isto. Bom, depois há aqui outros instrumentos, enfim, de que possam exibir maior eficácia, mas isso aí iríamos entrar aqui numa enorme discussão sobre a delação premiada, onde, enfim, nos regimes democráticos e de Estado de Direito onde ela existe, que são muitos, diga-se passagem, não é tão simples, ou pelo menos tão fácil,
por e simplesmente não se resume ao bode expiatório, há que carregar a prova, e a prova tem que ser prova não é testemunhal, é prova concreta. Nós já temos em alguns institutos e para tipologias de crimes, já temos algumas figuras parecidas. Há as questões do enriquecimento ilícito, obviamente, inversão ou não inversão de ónus da prova. Eu acho que em Portugal nós fazemos muito, aliás, como em tudo, fazemos muito caso de muita coisa, não é? E com alguma soberba, no sentido de desconsiderarmos outros Estados de Direito mais antigos, outras democracias mais antigas, onde a justiça funciona muito melhor. Eu não tenho complexos em importar e copiar o que é bom. Tenho complexos é de não fazer aquilo que devo. Mas, enfim, é uma questão de cultura e de abordagem. Isto é o que eu tenho a dizer. Sr. Bastonário. Bom, muito obrigado. Relativamente à sua pergunta, enfim, eu começo a achar que, em primeiro lugar, desde logo, vejo aí uma petição de princípio. Eu não sei o que é que os cidadãos querem. Portanto, neste caso aqui é logo a primeira questão, porque se me está a falar do populismo do Chega, bem, ele teve quanto? 1%? Ou não chegou sequer a 1%? Portanto, não sei o que é que os cidadãos querem. Relativamente à questão que nós temos em termos de defendermos as garantias que existem na nossa Constituição, de facto, parece-me que é uma situação essencial para a defesa de quem quer pessoa. Qualquer pessoa, seja rico, seja pobre, no fundo, são todos iguais perante a lei. E devo dizer que, infelizmente, até nesta intervenção aqui do professor Miguel Paiós Maduro, eu vi aqui uma retórica que devo dizer que vejo algumas pessoas fazer e que me deixa bastante preocupado, que é, no fundo, vir dizer que nós temos regras, de facto, que são regras que a maior parte dos países seguem, designadamente os Estados Unidos, têm a quarta emenda que proíbe a prova ilícita e que diz expressamente que é nula. E como bem disse aqui o Dr. Rui Silva Leal, e sendo nula não pode ser usada. Portanto, não há aqui meio termo, nem as questões de dizer que isto deve ser do interesse público, vamos ter retórica, porque senão o resultado que nós temos aqui é, de facto, de nós termos uma Constituição que permite tudo e o seu contrário, que é, no fundo, muitas vezes que nós vemos as retóricas, às vezes, usadas neste âmbito. Nós temos limites que são linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas e que têm consequências. É precisamente a este propósito que nos Estados Unidos fala da doutrina dos frutos da árvore envenenada, precisamente para dizer que se existe uma violação neste âmbito, logo no início, a verdade é que a prova não pode ser usada. E eu devo dizer que eu tenho visto aqui, precisamente para falar da norma da Constituição, tenho visto aqui as pessoas, não, mas isto, a violação da correspondência, não é assim tão importante, isto até aqui, coisas brutais que foram descobertas e colocando quanto a isto e que podíamos efetivamente usar. Bom, quanto a esta questão, para já, muitas questões que aqui se colocaram, designadamente, houve, inclusivamente, invasões até de próprios escritórios de advogados, portanto, ou seja, questões que colocam, inclusivamente, situações de sigilo profissional quanto a este aspecto, mas eu fazia uma comparação. É que a mesma norma da Constituição que diz que são nulas as provas obtidas mediante violação da correspondência e também diz que são nulas as provas obtidas mediante tortura. Eu perguntava se nós vamos usar este tipo de retórica precisamente para dizer, não, mas temos aqui um interesse público, houve um indivíduo que foi torturado, confessou tudo e mais alguma coisa, estão aqui todas as provas encontradas relativamente. A verdade é que resultou aqui de uma situação de tortura. E nós vamos dizer que esta prova é válida e vai permitir que o homem seja condenado. Alguma vez é possível nós termos sequer este tipo de posição como juristas relativamente à defesa do Estado de Direito? Eu, de facto, confesso que este tipo de retórica choca-me e, precisamente por isso, é que, da minha parte, haverá sempre uma defesa intransigente do que são as garantias constitucionais dos arguidos e das pessoas que são colocadas neste âmbito, porque senão, ainda ontem tive num debate onde disse muito bem o Sr. Presidente da Associação Sindical dos Juízes, e eu até gostei de ver um magistrado a dizer isso, onde se virou precisamente quando falava disso. Eu gostava de saber se as pessoas achavam bem que lhes entrasse um hacker ali dentro, que visse toda a sua situação, que ficasse a conhecê-la e depois também, talvez, se encontrasse qualquer ilícito neste âmbito. Mas a verdade é que a questão que se coloca é esta. Isto não é um meio correto. Senão nós temos a seguir e quando se fala, de facto, de os que não temos, ou que não temos procuradores ou inspectores suficientes, depois tínhamos um sistema de outsourcing, que no fundo são os privados, neste caso, que utilizam o sistema DECAR e de facto estão a fazer justiça e nós limitamos a recolher e já nem precisamos gastar dinheiro. Isto é, de facto, uma situação que, a meu ver, é absolutamente insustentável. E precisamente por isso não estou nada de acordo com este tipo de retórica ou de posição e nem acredito que os cidadãos a defendem se vierem a ser confrontados. Se nós perguntarmos a alguém, mas você aceita que o possam torturar para se for suspeito de algum crime, com a questão de colocar? Eu acho que toda a gente diria claro que não, independentemente de falarem de castração química ou de castração física ou de tudo o que se quiser amanhã, ou de prisão perpétua, pena de morte e tudo o resto. Acho que, apesar de tudo, o nosso país tem algum bom senso relativamente ao que devemos fazer no nosso sistema penal. Dr. Presidente Carvalho, sua petição. Bom, eu não estou tão otimista como o Sr. Bastonário, embora concorde integralmente com aquilo que acaba de dizer. Não estou tão otimista no sentido de a opinião pública e os cidadãos em geral
não optarem por simplificar as regras penais e já agora condenar aqui estes bandidos que diariamente o Correio da Manhã aponta e outros jornais parecidos. Até admito que isso possa acontecer. Agora, a questão é, uma sociedade civilizada, uma democracia, pode aceitar que essa pulsão populista e justicialista entre pela Constituição fora, entre pelas leis fora e derrube todos estes princípios que foram conquistas da nossa civilização? E a minha resposta aí só pode ser totalmente negativa. Repare, eu com a minha idade fui advogado no antigo regime, fui advogado durante o PREC e fui advogado depois na democracia. E sei o que é o poder do Estado. E sei o que é o poder dessas máquinas repressivas. No antigo regime, no PREC, repare, no PREC, onde todos estes princípios também, aqui não era delação premiada, era justiça revolucionária. Não, desculpa, era justiça revolucionária. Aliás, eu publiquei um livrinho que chama 5 casos de injustiça revolucionária, justamente em que aponta esse período E houve aquele relatório das sevícias ainda. Exatamente. Portanto, uma democracia tem sempre que ter linhas vermelhas nessa matéria. Mas democracias como os Estados Unidos, o Reino Unido, todos têm... Não, desculpem. É que era fácil, mas isso demorava... Já agora surgir outro debate sobre essa comparação. Porque essas comparações não são tão simplistas. O sistema dos Estados Unidos é muito diferente do nosso sistema. Desde logo, repare, porque é o sistema do júri. Começa logo por aí, que é muito diferente. E há outras diferenças. Portanto, é muito difícil nós agora estarmos aqui a comparar um instituto porque os sistemas são complexos. Outra coisa que acontece nos Estados Unidos é que os advogados têm as mesmas armas do promotor público, do acusador público. Portanto, há uma série de outras alterações que não vale a pena nós estarmos agora aqui a discutir um ponto ao outro. E, portanto, enfim, subscrevo e entendo que provas proibidas não podem ser usadas, que um sistema de delação premiada, nomeadamente, vendo como ele foi utilizado noutros países que levou às maiores perversões, temos que ter muito cuidado nessa matéria. Claro que nós já temos, e eu sou defensor disso, por exemplo, do acordo sobre a sentença, que o professor Figueiredo Dias há bastante tempo defende, eu estou de acordo com isso. Imaginemos alguém que cometeu um furto, que confessa imediatamente esse furto, que está totalmente documentado. Para que haver um processo, um julgamento, e não poder haver um acordo entre o Ministério Público, sancionado e vigiado pelo juiz, no sentido de ele aceitar uma determinada penalidade? Tudo bem. Agora, formas limitadas. Porque o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, com a delação premiada, é uma perversão absoluta, porque não há esses acordos, esses contratos estabelecidos, não são contratos livres. São contratos estabelecidos entre um procurador e alguém que está preso ou que está numa situação... O governo é um sistema de delação premiada. É o alargamento do artigo 344 do Código de Processo Penal e o 374 do Código Penal. Não é nenhum sistema de delação premiada. Eu não sei o que é que o governo propôs. Ele diz que fez o grupo. Não conheço a proposta. Vai ser elaborada, que eu saiba. É uma ideia proposta. Não sei qual é a proposta. Foram feitos. Mas enfim. Estou a falar, não agora em termos do projeto concreto que vai aparecer, que quando aparecer veremos e podemos mais tarde apreciá-lo e discuti-lo. Mas, doutor Silva Leal, eu quando ouço falar em garantias de defesa exageradas, fico com urticária. é normal. Mas muita. E vou-lhe explicar porquê. Se um de nós amanhã for chamado à Polícia Judiciária e lhe disserem assim: vou-lhe mostrar um filme que quero que o senhor comente, e mostram-lhe um filme em que o senhor está a violar uma mulher, conseguiram filmá-lo em casa numa relação sexual qualquer, depois fizeram uma montagem com um filme em que alguém é violado, e o autor dessa violação, de repente, vão buscá-lo à casa do senhor
e metem em cima daquele filme, editam o filme. Ou então, numa chamada de voz, em que tiram um pedaço da chamada de hoje e misturam-na com a chamada de amanhã e com a chamada de anteontem. E fazem uma edição. E isto foi feito por um Rui Pinto. Se isto algum dia for possível, porque depois houve, ou vê, e está ali, como é que diz que aquilo é mentira? Só que não tem o crivo do juiz de instrução criminal. Que digam o que disserem, a mim dá-me muita tranquilidade. As escutas telefónicas têm que ser obrigatórias. Obrigatórias. Mas, repare, já demos um passinho, e é disto que eu tenho medo, que é as tais rampas deslizantes, que é no combate à criminalidade económica ou financeira e à corrupção, atenuou-se as exigências para as escutas telefónicas. E estão a permitir, não só especificamente para o combate à criminalidade económica ou financeira, posso lhe dizer qual é a lei, em que se atenua as exigências necessárias para que o juiz possa permitir a escuta telefónica. Deixa de se dizer se for indispensável para a descoberta da verdade, como diz hoje o Código de Processo Penal no 187, e passa a dizer-se se for necessário. E este, se for necessário, já dá para muita coisa. E mais, faz-se a escuta telefónica a si, sem que o senhor saiba, sem que haja um processo instaurado contra o senhor, e se fora nada... E sem inquérito, fora de inquérito, aquilo que eles chamam os PAs... Mas com a autorização do juiz? Com a autorização do juiz, mas, se nada se descobrir, o senhor nunca vai sequer saber que foi escutado. E podem ir à sua conta... No sentido que não são escrutinados. Exatamente, não são pura e simplesmente escrutinados. Agora, no dia em que for admissível que um Rui Pinto qualquer entre pelos nossos computadores e essa prova, porque estou ali a vê-la, seja não assaltar a admissível, casa exatamente, ir lá buscar no computador, então, nessa altura, eu pergunto porque é que a polícia há de ter a necessidade de ir pedir autorização ao juiz. Então, vale tudo. Isso não acontece. Exatamente, não podemos entrar por aí. Quando eu vejo estas discussões, se vale ou não vale como prova, obviamente que não pode valer, tem que haver determinadas regras na prova que se pretende fazer. E por isso é que a nossa Constituição, desde 1997, no artigo 32, número 8, diz assim: são nulas todas as provas, e repare, mete tudo no número 8, obtidas mediante, o Sr. Bastonário acabou de referir esse artigo, mediante tortura, coação, ofensa à integridade física ou moral das pessoas, abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência e nas telecomunicações. Está tudo no mesmo número. Não podem ser utilizadas estas provas. No dia em que nós permitirmos que isto não seja assim, porque são garantias excessivas para qualquer cidadão, para a sua defesa, em que tudo é permitido, qualquer um de nós... E assistimos a uma retórica que diz depende, mas é proibido. Depende Exatamente. do interesse público, da utilização, das valias. Por amor de Deus, Dá para tudo. Os direitos fundamentais são direitos contra o interesse público, precisamente. Acho que estou aqui claro, uma posição bastante clara. Acho que temos... Quer concluir rapidamente? Não, eu tinha aqui outra coisa para dizer muito rapidamente. Em relação às delações premiadas, nós temos no nosso direito aquilo a que se chama o direito premial. Sim. Temos uma série de normas em que se diz que se uma determinada pessoa colaborar, o tal 344 do Código de Processo Penal é o artigo da confissão, que basta alterar ali um ou outro número. É isso que está, pronto, mas isso é na confissão. Sim. Agora, Integral uma confissão, mas repare, na confissão, já numa fase adiantada, o 344 está na fase... A ideia é feita, não. É uma proposta antes e depois o juiz tem qualidade. Não, mas isto está, 344 está tem na fase, em plena fase de julgamento. O Código de Processo Penal, fase de julgamento, começa no artigo 311. Aqui está em plena fase de julgamento. E só aí é que esse artigo da confissão funciona, dizendo, então, porque estamos no julgamento, não vamos continuar o julgamento. O juiz percebe que a confissão é integral e sem reservas e diz, muito bem, vamos então aceitar a sua confissão. Mas já tem todo um processo de investigação para trás, no inquérito, eventualmente uma instrução, e agora estamos na fase de julgamento. Aí é diferente. Lá atrás, uma confissão valer... Não.
Vamos ver o que é que vai acontecer, qual vai ser a proposta final. Exatamente, é muito perigoso. Ainda está a ser estudado, e é verdade, está a ser estudado. O grupo de trabalho vai apresentar conclusões de interesse. E desculpe, João Paulo porque eu Furtado. fico com muita urticária. Bom, eu cronometrei, eu falei 5 minutos a mais na intervenção inicial, portanto é justo que tenha menos tempo de debate. Eu acho que todas estas questões, obviamente, têm que ser discutidas. É evidente que tem que haver linhas vermelhas. Acho que ninguém, nem neste palco, nem nesta sala, defende que o Rui Pinto seja equiparado a procurador e que os indícios saiam do computador dele para a sala do tribunal. Tem que haver linhas vermelhas, porque o combate à corrupção ou à criminalidade económica ou financeira só se faz com Estado de Direito. E, portanto, tem que haver linhas vermelhas. A questão é onde as colocamos. E eu acho que, metodologicamente, não os podemos colocar logo no início da conversa, porque senão nem sequer conseguimos conversar. E é preciso termos cuidado com as soluções rápidas e fáceis, como o professor Proença de Carvalho muito bem alertou, nomeadamente os apetites de capturar o sistema judicial pelo sistema político, que já vão sendo testados noutros países. Todas estas questões, pronto, dão um debate muito maior. Eu acho que nós temos que saber resolver este problema de falta de eficácia, sem, com isso, deitar fora o bebê com a água do banho. E, para isso, nós precisamos de sangue frio, mas eu diria ânimo quente. Ou seja, nós temos que querer discutir estas coisas, temos que querer pôr os tabus em cima da mesa e, se calhar, pessoas, aliás, sobre questões jurídicas mais desinformadas como eu, dizerem as neiras, serem acusados de populistas, haver troco, vamos todos os cotovelos um bocado para fora, as mãos não por causa do Covid-vírus, mas temos que discutir estas questões. As soluções são múltiplas, muitas já foram testadas noutros países. É preciso ter cuidado com importações, porque nós, até por força de diretivas europeias, vamos importando legislação, mas ela depois não entra, não é útil. Um bom exemplo são as questões de recuperação de ativos. Quer dizer, nós temos boa legislação de recuperação de ativos, não temos a recuperação de ativos. Portanto, nós temos que construir estas coisas. Não é da legislação. Não é da legislação, é do sistema que importa a legislação, que importa uma caixa quadrada para um buraquinho redondo. Portanto, nós temos que pensar sempre na arquitetura dos sistemas e, se calhar, precisamos de um Ministro da Justiça que seja, se calhar, engenheiro ou canalizador para que as coisas não vão fugindo por aí. Só meio minuto. Bem, João Paulo, Da minha parte. obrigado. Quero Só meio minuto. É meio minuto mesmo. Permita-me só solidarizar-me, porque eu acho que há aqui questões com as quais não Eu se também brinca. gostava de continuar. Quanto à validade da prova. Não, quanto à questão de que com provas obtidas de forma ilícita não se brinca. Só dizer isto. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que agora não é do homem, não, Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, foi alterado porque o homem já era. Exatamente, é humanos hoje, é humanos. Somos todos seres humanos e muito bem. Ainda há bem pouco tempo tem uma decisão em que, por acaso, o Estado português não era parte, já não me lembro qual era o Estado, mas não era o português, em que se diz que, porque o arguido não é defendido por um advogado que tenha exercido as suas funções como deve ser, porque nem sequer conhecia o processo, sentou-se à mesa e disse: eu não conheço o processo, Sr. Juiz, o Estado em causa foi condenado, porque não tinha a garantia de defesa que era ter um advogado. E, para terminar, os processos, os megaprocessos. Veja, por exemplo, eu não conheço o processo do ex-primeiro-ministro, mas aquele processo tem, para aí, umas 15 situações. Essas 15 situações têm que se poder separar o processo de maneira a que cada situação dê um único processo. Senão, dá nisto. Daqui a 20 anos ainda não temos nada. Se fizermos processo a processo, é possível. Quem é que consegue ler 50 mil folhas? Eu já estive em alguns assim. É impossível. Não há, nem o juiz lê, não pode. Como é evidente, como é que ele pode? Está em exclusividade. Mas chega-se a uma sala que tem este comprimento e só vê folhas de baixo a cima. Acredita que ele leu aquilo e depois, quando condena como? Porquê? Leu aquilo tudo? Eu vou-lhe dizer, vamos ver folhas 33.723. Senhor Juiz, faz favor de me dizer. Ora, leia. O que é que diz lá? Ele não sabe. Sabe lá. Muito bem. Muito obrigado.